Já ouviu falar das 10 tribos perdidas de Israel? Parece filme do Indiana Jones, mas tem base histórica. Os israelitas eram 12 tribos, mas 10 foram conquistadas e dispersas, perdidas para sempre. Ou será que foram mesmo? Diversas comunidades ao redor do mundo se identificam como descendentes dessas tribos dispersas. Uma dessas comunidades fez seu lar em um canto remoto da Índia. Os Bnei Menashe afirmam ser descendentes da tribo de Menashe. Por séculos viveram em paz, mas uma recente onda de violência ameaça seu modo de vida. A tribo perdida de Menashe esteve na Índia o tempo todo? Era uma vez? As 12 tribos de Israel viviam sob o mesmo rei até que 10 delas se revoltaram e criaram um reino independente. Mas essa solução de 2 estados não durou. O Império Assírio apareceu e destruiu o reino separatista e o povo que vivia lá. Bem, alguns ficaram em Israel, outros foram exilados e ninguém sabe ao certo onde estão. Alguns acreditam que eles foram assimilados por outras culturas, mas nas encostas do Himalaia, no nordeste da Índia, vive uma tribo cujo histórico oral e tradições se parecem muito com o antigo judaísmo. Eles se autodenominam Bnei Menashe, ou filhos de Menashe, e segundo sua tradição oral, sua ancestralidade remonta à tribo de Menashe no antigo Israel. Eles são descendentes de israelitas que foram exilados de sua terra natal, vagando do Iraque para o Afeganistão, para a China, antes de finalmente se estabelecerem no nordeste da Índia. Mas não importava onde estivessem no mundo, eles nunca esqueceram suas origens. Por séculos, os Bnei Menashe viveram no interior da Índia, mantendo seus costumes e tradições. Tudo mudou em 1890 com a chegada dos missionários galeses. Em pouco tempo, o interior da Índia ficou cheio de escolas cristãs, grupos de estudo bíblico e moradores locais. Bem, muitos deles aderiram à conversão ao cristianismo, estudaram as escrituras e abandonaram muitos dos antigos costumes que praticavam. Mas todo esse estudo dos textos revelou algo inesperado. A Bíblia estava repleta de semelhanças estranhas com seus próprios costumes e crenças antigas. Isso não pode ser coincidência. Segundo a tradição deles, descendem de um homem chamado Manazia ou Manmazi, nome semelhante a Manassés da Bíblia. E esse não era o único nome familiar. Um dos seus antigos cânticos entoados em funerais ou cerimônias de nomeação de crianças incluía uma lista de seus ancestrais Maquir, Gileade e Ulam, que são descritos na Torá como descendentes de Manassés. As leis alimentares da Bíblia lembravam as restrições alimentares que eles seguiam há séculos, e feriados como a Páscoa também apareciam na tradição deles. Os Bnei Menashe não eram a única comunidade na Índia que traçava suas raízes até o antigo Israel, mas foram os mais isolados por séculos. Eles não sabiam da existência de outras comunidades judaicas e ficaram surpresos e felizes ao ver suas histórias na Bíblia. Muito rapidamente, essa comunidade recém-cristã retomou a identidade que sempre tiveram. Os missionários que trouxeram o cristianismo para a Índia tinham seus próprios motivos para enfatizar a conexão bíblica. Se fossem creditados por descobrir uma tribo perdida, isso não seria o argumento perfeito para a colonização? Eles não colonizavam, apenas devolviam as pessoas às raízes, segundo eles. Um argumento bem conveniente. Mas os Bnei Menashe pensavam diferente. Não precisavam de missionários cristãos para confirmar o que já sabiam. Sua longa e rica história oral e tradições provavam que eles, de fato, eram descendentes da tribo de Menashe. O envolvimento deles com o cristianismo tinha sido apenas isso, um envolvimento passageiro. Não foi nada, nem mesmo um envolvimento passageiro. Agora, eles voltavam às raízes judaicas. O judaísmo é uma religião comunitária, difícil de praticar sozinho. Lembra que mencionei outras comunidades judaicas na Índia? Bem, na década de 1980, os Bnei Menashe descobriram que não estavam sozinhos. Eles entraram em contato com uma dessas comunidades, os Bnei Israel. Ansiosos para absorver o máximo possível do judaísmo, com a ajuda dos Bnei Israel, eles começaram a estudar textos judaicos, construir sinagogas e buscar aceitação das comunidades judaicas tradicionais, incluindo o rabinato israelense. Essa aceitação era importante por 2 motivos. Primeiro, porque sinalizava o retorno dos Bnei Menashe à religião e comunidade ancestral pelas comunidades judaicas tradicionais. Como eu disse, é difícil ser judeu em isolamento. As comunidades judaicas ao redor do mundo estão ligadas umas às outras, não importa qual idioma falamos ou de que cultura viemos. Mas há outra razão mais sombria pela qual os Bnei Menashe buscam reconhecimento de Israel.
Cerca de 4.500 Bnei Menashe vivem na Índia atualmente, mas suas vidas não são particularmente pacíficas. Enquanto duas tribos locais lutam por recursos e terras, os Bnei Menashe foram envolvidos nos conflitos. Os confrontos entre as comunidades Maitai, maioria, e Kuki, minoria, já causaram mais de 200 mortes. A violência deslocou milhares de pessoas e multidões têm causado destruição pela região, incendiando casas e locais de culto. Em maio de 2023, um membro da comunidade morreu em um ataque à aldeia. Os Bnei Menashe têm plena consciência de sua situação precária como minoria em uma sociedade marcada por violência étnica. Então, o que os impede de ir para Israel, afinal? Metade da comunidade deles já vive lá. Israel foi criado como refúgio seguro para judeus do mundo todo. Mas, para emigrar, você precisa provar ao governo israelense que tem ascendência judaica recente. A tradição oral dos Bnei Menashe certamente indica a ascendência judaica e os testes genéticos também, que apontam para uma ascendência do Oriente Médio. Será que uma tradição oral antiga basta para atender aos requisitos do governo? Em 2005, o rabino-chefe de Israel disse, mais ou menos. Ele reconheceu formalmente a reivindicação dos Bnei Menashe, a ancestralidade judaica, destacando suas antigas tradições preservadas. Mas, para ter absoluta e total certeza sobre o status deles, ele também exigiu uma forma acelerada de conversão ao judaísmo ortodoxo. Normalmente, a conversão ao judaísmo é um processo longo, que envolve muito estudo. Mas os Bnei Menashe já viviam plenamente de acordo com o estilo de vida judaico. As conversões deles foram rápidas, geralmente simbólicas, e a maioria estava animada para ser oficialmente readmitida na comunidade judaica. Milhares de Bnei Menashe vivem em comunidades religiosas em Israel e servem orgulhosamente nas forças de defesa de Israel. Muitos homens se voluntariam para unidades de combate de elite, orgulhosos de serem soldados judeus defendendo sua pátria. Mas nem tudo foi fácil para eles. Como única comunidade judaica asiática visível em Israel, os Bnei Menashe enfrentaram racismo em vários setores, principalmente durante a pandemia de Covid. Sofreram discriminação de judeus e assédio de árabes israelenses. Em 2022, o racismo custou a vida de um membro da comunidade. Yoel Hangal, estudante adolescente de Yeshiva, foi morto a facadas após uma briga em uma festa. A polícia acredita que o assassinato teve motivação racial. Foi um crime horrível e o ex-ministro da absorção de imigrantes ficou particularmente indignado com o ataque. Prina Tamanochata, judia etíope, conhece bem o que é ter sua identidade judaica questionada por outros judeus. Por isso ela defende a comunidade Bnei Menashe, ajudando suas famílias na Índia a irem para Israel. Afinal, os judeus seguem a ideia de que todos os judeus são responsáveis entre si. Não importa nossa origem, aparência ou idioma, compartilhamos uma história e tradições milenares. Se uma comunidade judaica sofre, as outras devem ajudar. É um grande ideal a ser alcançado e nem sempre conseguimos, mas é a única maneira do povo judeu permanecer forte. A história das 10 tribos perdidas é um conto de advertência. Sofremos quando não estamos unidos. A geração jovem tem uma mensagem importante que devemos ouvir.